Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais uma convidada nesse podcast aqui da Newco. Segue lá, gente, no canal, dá um like. A gente sempre está trazendo aqui conteúdos interessantes para você. E hoje nós temos uma convidada ilustre, que é a Juliana, da Mind Sales. Ela vai contar um pouco aqui pra gente, um pouco do cenário de vendas no Brasil, como que é o comportamento do brasileiro, como que qual que é as dicas, né, que você pode levar, né? Ela tem uma experiência muito grande aqui no mercado brasileiro e internacional, e acho que ela pode trazer aqui pra gente um conteúdo muito interessante de você tá chegando hoje no Brasil, ou que você tá abrindo seu negócio e quer entender qual que é a estruturação da sua área comercial, como que você faz um nicho de público, como você faz um atendimento, uma abordagem interessante. Essa aqui é a elite do sales aqui no Brasil, que vai atender, tá aqui como convidada hoje, né, Ju? Obrigada pelo convite, Arcilon. Obrigada pela oportunidade. É um prazer poder falar para o teu público no dia a dia. Eu vivo o mercado internacional desde 2008. Foi quando eu fui trabalhar no México pela primeira vez. E de lá para cá eu não parei. Eu estou sempre buscando formas de ter contato com pessoas estrangeiras, porque é cultura, é movimento, é diferença. Isso é muito valoroso para mim no dia a dia. Que legal. Conta um pouquinho da sua experiência, ou como que você entrou nessa área de vendas, como que você se formou. Conta um pouquinho do seu currículo pra Legal. gente. Eu estudei publicidade e propaganda, é a minha formação base. Não queria estudar para ser vendedora, eu queria ser médica. Prestei o vestibular de medicina, não deu certo. Por isso que eu já faço doutorado em neurovendas nos Estados Unidos, que é a união da neurociência com técnicas comportamentais e comerciais. Que legal. Mas eu comecei a vender no balcão da farmácia com 14 anos. Caí de paraquedas, porque naquela época eu queria trabalhar na Caixa Econômica Federal, que era onde tinha estágio do CIE. Não deu certo. Parece tudo ter um plano, né? Exato. Caí lá no balcão da farmácia e ficava ali. A pessoa chegava com a receita, eu recebia a receita, ia no balcão, pegava o remédio, entregava, encaminhava para o caixa. E na minha cabeça, aquilo naquele momento não era nem tão claro que era um processo de vendas, né? Eu vim aprender sobre vendas mesmo em 2012. Bastante tempo depois. Em 2012 eu fui contratada pela Google Latam. Respondia para a Google americana. Mas o meu papel era entrar em contatos com centros comerciais do Brasil, do Chile, da Colômbia e da Argentina. Eu assumi esses 3 países porque eu já tinha experiência internacional, falo inglês fluente, falo espanhol fluente. E naquele momento eles estavam precisando de uma pessoa para negociar que o carro do Google passasse nas ruas. Então, negociação com as prefeituras, com centros comerciais, para que pudesse tirar foto, que é aquilo que quando a gente coloca o bonequinho do Google hoje no mapa, o mapa abre e você vê em tempo real. E naquela ocasião eu fui estudar sobre venda complexa, sobre venda consultiva, e eu fui a campeã de vendas para o Google em 2012, porque eu assinei mais de 2.000 negociações em menos de 6 meses. Então, assim, foi um marco dentro da empresa, porque eles estavam abrindo o mercado na América Latina, então traziam pessoas que tinham dificuldade cultural, tinha dificuldade da língua e tinha dificuldade de negociar com diversas pessoas e diversos níveis hierárquicos dentro dos órgãos públicos e das empresas. E eu fui um dos destaques dentro desse processo como um todo. Que legal, que legal. Sabe algo, a gente estava falando aqui dos bastidores de criança e tal, e esse negócio do balcão, né? Esse é algo que acho que me transformou também, sabe? Meu pai tinha comércio. Eu não sei se o seu comércio da farmácia era familiar, né? Não, eu trabalhei na farmácia Droga Vista, na Avenida Santo Amaro, na Zona Sul. Ah, entendi. Era uma empresa familiar, mas eu fui contratada. Foi contratada, né? Então, eu tive essa... E hoje eu valorizo tanto isso, sabe? Que meu pai era muito do comércio, né? Então, ele recebia o cliente, batia aquele papo, etc, né? E hoje, como eu falo assim, nossa, meu filho, eu não tenho essa oportunidade, né? O meu negócio não é isso de balcão, né? Não é de rua, né? Ele tá crescendo, já tá com 8 anos, e eu tenho esperança de que talvez algum dia ele tenha essa experiência, de saber como é que é o tete a tete, né? Dar de frente com o cliente. Isso faz a diferença na formação como um vendedor, de estar ali em campo? Faz toda a diferença. Toda a diferença, porque a gente hoje tem ferramentas como o Instagram e o Google que nos ajuda muito a
propagar a nossa mensagem, a nossa imagem para potenciais clientes, que é algo que se a gente olhasse para 30 anos atrás era impossível. Se você quisesse anunciar, você tinha que contratar uma agência de publicidade e ter no mínimo 5 milhões no bolso para aparecer na Rede Globo. Claro. Então, ou você fazia o seu negócio acontecer pelo boca a boca, ou você estava fadado a esperar o cliente entrar pela porta e te pedir pelo produto ou pelo serviço que você vende. No tempo atual, a gente precisa dar, de fato, sim, um passo para trás. Porque o cliente ele vai te ver através da internet, através das mídias sociais, mas ele precisa desse contato humano porque é isso que gera confiança e é extremamente importante até mesmo para o desenvolvimento do nosso cérebro. Nosso cérebro ele trabalha com 3 partes fundamentais quando a gente vai falar do processo de vendas. Todo cérebro busca segurança, porque a pessoa que compra ela tem o poder do dinheiro e quem vende tem o poder de persuadir para tirar o dinheiro da mão dessa pessoa. Então, é uma situação de desconforto. Então, você tem que provocar segurança para essa pessoa virar e falar assim, eu vou abrir a carteira para você. O segundo passo é que eu só compro de quem eu confio, porque a compra é um processo emocional. Então, tem que rolar uma conexão, uma empatia, um acolhimento. Não é o vendedor chato da loja que você chega lá e ele parece um 2 de paus e fica. E aí, eu posso te ajudar? Não é... Para que é a ocasião que você vai usar? Você precisa... Deixa eu entender um pouco mais do que você precisa para trazer algo mais assertivo. E é isso que motiva a decisão, que vem para a parte do córtex frontal, que é onde a gente toma a decisão de forma rápida. E quando eu estou em contato com as pessoas, as relações fazem eu conseguir enxergar isso com mais facilidade. Então, esse intercâmbio cultural, de eu entender como é que funciona a cultura do brasileiro, a cultura do latino-americano, do europeu, do americano, isso tem que fazer muita diferença no processo de vendas, porque cada um compra de acordo com a sua cultura, com as suas crenças e com seus valores também. Então, eu queria fazer uma pergunta para você relacionada a esse de mostrar a cara, né? Isso de dar a cara. As pessoas, eu vi por aí falando de que o comportamento de vendas, né? As pessoas gostam de comprar de quem mostra a cara. Sim. Isso é algo global ou é muito particular dos brasileiros? Não, isso na minha visão é algo global. É global. Porque vem da parte primitiva dos relacionamentos. Eu preciso comprar de quem eu confio. E o nosso cérebro, dentro de um processo de compras, ele vai avaliar 3 pontas para o cliente tomar uma decisão. Tem que ter segurança emocional, e isso tem a ver com as nossas decisões primitivas de luta ou fuga. Tem que gerar confiança, porque a confiança é o que gera o elo da empatia, do acolhimento. Então, é onde eu enxergo que eu estou sendo ouvido, atendido, percebido. E tem que ter algum tipo de motivação. É o caso quando você, por exemplo, vai comprar alguma coisa no shopping. E aí vem um vendedor, parecendo um 2 de paus, eu costumo chamar, que ele fica do teu lado falando, e aí, posso te ajudar? Você não está querendo ajuda. Você não pergunta o nome, né? Exato, tem que perguntar o nome. Você está querendo alguém que se conecte com você. Então, é importante que você pergunte o nome, que você pergunte qual é a ocasião, qual é a necessidade dessa pessoa, se é alguma coisa especial, se tem alguma coisa emocional envolvido, porque isso tudo conta para uma motivação de decisão. E a gente que lida com, por exemplo, eu, né, que lido com muitos clientes no dia a dia, eu acabo entrando no mundo dessa pessoa, na casa dela, contato com a família dela. E essa interferência multicultural, ela faz muito sentido porque o latino, o brasileiro, o americano, o europeu, ele toma decisão com base nessas 3 pontas: segurança, confiança e motivação. Só que a cultura, as crenças e os valores, eles também influenciam nesse processo. Entendi. Então, por exemplo, vamos supor um estrangeiro chegando no Brasil. Se ele demonstrar que é um estrangeiro, isso pode gerar uma certa desconfiança? Ou não? No Brasil, não. Não? Não, Arce, porque aqui no Brasil as pessoas elas são muito abertas. Se a gente for olhar do ponto de vista técnico, do perfil comportamental do brasileiro como um todo, o brasileiro ele tende a ser influente e estável, como base comportamental. Influente é eu sou aberto, por isso que o carnaval é tão famoso fora do Brasil. Então, eu sou aberto, eu sou festeiro. Eu vivi uma situação uma vez, eu trabalhava na Alemanha, numa empresa multinacional de lentes de óculos, que aqui a gente costuma trazer as pessoas para jantar, vamos no shopping, vai em casa, vamos fazer um churrasco. Lá não, o relacionamento acabava às 5:30 da tarde. Né? O alemão, geralmente, ele tem ali ele preza pela privacidade dele. Já o brasileiro não, ele acolhe, ele quer ter perto e assim por diante. Aqui no Brasil, eu lembro que eu trabalhava numa empresa e não saía as vendas, né? E aí, quando começaram a fazer reuniões, happy hour, essas coisas, começaram a sair as vendas, né? Ou seja, isso é o que você tá falando agora.
fora, Justo. né? Aham. Ou seja, o brasileiro precisa desse relacionamento, talvez, né? Essa conexão, Precisa. né? Talvez sair para jantar, para um happy hour. Ou seja, isso realmente faz a diferença? Faz total. Em 2008, eu participei da implantação de uma empresa mexicana no Brasil, de cosméticos. E eu lembro que naquela época, eu fui contratada para ser recepcionista, porque eu já falava espanhol. E a dona da empresa, quando saía para levá-los para jantar ou para ir no shopping, as mulheres para comprar bolsa, sapato, que aqui no Brasil elas amam isso, né? Porque é muito diferenciado. Bolsa e sapato no Brasil não é a mesma coisa fora do Brasil. E aí, eu percebi que elas eram mais soltas, elas eram diferentes quando a gente estava numa mesa de jantar. E os assuntos, as decisões mais importantes que eu vi daquela empresa naquela época, elas eram tomadas nos jantares. Porque parecia que... Não é que desligava o senso da responsabilidade e o peso da decisão. Mas ficava mais leve conversar. Ficava mais fácil você persuadir, você convencer, você conduzir uma decisão numa mesa de jantar, por exemplo. Entendi. Ou seja, faz diferença isso no Faz. Brasil. Um estrangeiro, um alemão chegando aqui, coitado. Se ele não tiver esse mindset, não virar essa chavinha de agora eu vou ter que ser um pouquinho mais sociável. Vai ser difícil fechar negócio, vamos dizer assim, né? Claro, foi o que você falou. O brasileiro, ele é muito receptivo. Mas para fazer venda, você precisa ter um passo a mais, né? Precisa também demonstrar abertura, interesse, Justo. criar relacionamento, né? E também ao contrário. Quando o brasileiro também vai vender para o estrangeiro, ele quer criar essa conexão e não consegue às vezes, né? Porque ele não abre, né? Como que é nesse caso, assim, né? Com o estrangeiro. Ou seja, não abriu, não deu abertura para criar aquela conexão. O que você dá de dica, assim, para poder quebrar o gelo? Vai no viés técnico do processo de vendas. E é aí, Arce, que o brasileiro muitas vezes ele peca. Por quê? O brasileiro, ele não é um público tecnicamente muito bem preparado. É uma verdade de mercado isso, tá? A gente tem aí 2 gerações para trás que ainda acreditam muito que a faculdade é algo muito importante. A geração de agora, ela já não está mais ligando tanto para isso. Ela está muito mais olhando para o empreendedorismo do que para as atividades técnicas. E fora do Brasil, principalmente o europeu, ele é muito técnico. E não é um techniquez de sobrevivência. É um techniquez raiz. Então, assim, o berço da cultura, do estudo. Então, se você olhar para arquitetura, para engenharia, para medicina, isso nasceu na Europa. Então, as pessoas, elas estudam lá há muito tempo. Faz parte da cultura deles. E o brasileiro, quando vai discutir, de certa forma, de igual para igual, numa negociação com esse tipo de cliente, o brasileiro que vai trazer uma empresa estrangeira para o Brasil, ele precisa ser muito bem tecnicamente preparado para poder lidar com situações que, na cabeça de um europeu, se resolve de uma forma muito prática. E que, na cabeça dele, daqui do brasileiro, geralmente não, a gente dá um jeitinho. Não, a gente conversa aqui e resolve. Então, são vieses comportamentais e formas de você lidar com assuntos completamente diferentes. E aí, eu costumo sempre dizer que quem quer vender é quem se adapta. Nunca é o cliente. Acabou esse negócio, né? De chegar e vou empurrar a goela abaixo. Não, não funciona. Tinha muito mais. isso no passado, né? Tinha, Ou não? Tinha. Né? Principalmente se a gente for olhar para a década de 70, 80, quando as grandes empresas vieram para o Brasil, as grandes multinacionais se instalaram aqui, era um processo de dominância de mercado. Então, quem tem mais lastro financeiro e tem mais poder de persuasão, conquista o mercado mais rápido. Por isso que se você hoje perguntar para uma dona de casa qual é o sabão em pó que ela usa, ela vai te responder a marca número 1, que é aquela que mais anuncia na televisão. Porque aquilo ficou incutido na memória inconsciente dele, entendeu? Claro. Esses aspectos culturais, eles contam muito no processo de venda. E nós que estamos aqui no Brasil e queremos trazer empresas de fora, precisamos entender e nos adaptarmos a isso. E o estrangeiro que está chegando aqui e abrindo uma empresa no Brasil, ele também precisa entender desse viés cultural para a adaptação dele e a capilarização daquilo que ele vende ser muito mais rápida, porque é relacionamento a base. É isso que você falou, por exemplo, antigamente era na TV, né? Colocava um caminhão de dinheiro, anunciava na TV e era vender, goela abaixo. Hoje, vamos dizer assim, que hoje a rede social meio que substituiu isso. Mas se você não tiver um processo bem desenhado de vendas ali para fazer o close, né? Ou seja, fechar, não adianta nada, é dinheiro jogado fora, né? Exato. Porque vai cair um monte de lead, um monte de contatos, mas se você não souber seguir o procedimento correto, é dinheiro jogado fora, certo? Com não é certeza. assim. A rede social ela é só um canal.
né? O que se a gente for pensar do ponto de vista de tamanho de empresas... Hoje no Brasil, desculpa, a rede social já ultrapassou a TV ou ainda não? O YouTube, em algumas situações, sim. O YouTube já compete um pouco com o TikTok. A gente tem os streamings, que é muito forte, como o Netflix, por exemplo. Que aí, se a gente for pensar do ponto de vista de TV aberta, o Netflix já substituiu a novela, que era o carro-chefe do entretenimento do brasileiro. E os últimos números que eu vi de YouTube já tá ali praticamente pau a pau. Tá? É que a gente ainda tem uma população envelhecida que depende muito do entretenimento da televisão. Claro. Mas a nova população, os millennials que têm entre 18 e 30 anos, é 100% focado na internet. Entendi. Legal. Então, você estava falando do canal, desculpa, eu te interrompi, né? Sim. O Instagram é só um canal. O que muitas vezes a gente precisa olhar é o quanto esse empresário, ele domina de estratégia comercial. Porque existem... Imagina que a área de marketing, comunicação e vendas nas empresas é como se fosse um quebra-cabeça. A primeira peça que você coloca é para quem eu vendo. A segunda peça que eu coloco é qual é a dor que o meu produto atende. A terceira peça é qual mensagem que eu falo para esse público para impactá-lo. A quarta mensagem é como eu me posiciono para ele me reconhecer com valor e autoridade. E aí o canal, que é o Instagram, ele vem como quinta peça dentro desse quebra-cabeça. E além disso vem gestão de produto, linha do tempo, linha de comunicação, script de vendas. Existem milhares de peças que precisam ser organizadas para que esse quebra-cabeça dele mostre uma imagem real. E muitas vezes o empresário pequeno e o médio empresário, ele não tem essa visão. Ele tem a visão que basta você investir em tráfego pago, que isso vai te trazer leads qualificados e é o suficiente para você poder vender. Já o empresário que está um pouco mais estruturado e que tecnicamente buscou entender como é que ele monta esse quebra-cabeça, ele já entende que não é isso que vai trazer o resultado que ele está buscando. O resultado vem de eu entender como é que cada uma dessas peças se encaixam. E aí é o grande desafio. Por quê? Quando a gente vai montar uma campanha, a forma com que o brasileiro consome é muito diferente da forma com que o europeu ou o americano consome no dia a dia. Interessante. Se a gente for olhar hoje para as estatísticas, pensando do ponto de vista de redes sociais, o brasileiro ele é o segundo no ranking de consumo de produtos pela internet. Porque a gente aqui gosta da dopamina, do scrollar, ficar ali com o dedo, vendo o próximo vídeo, e isso gera um poder de compra inconsciente. É por isso que, por exemplo, aqui hoje a gente vive um problema no Brasil das bets, né? Do jogo do tigrinho. Porque as pessoas elas estão, por exemplo, usando os recursos do Bolsa Família para poder pagar a diversão do tigrinho. Porque é dopamina barata e é dopamina rápida. Então... O empresário que consegue enxergar esse comportamento, e aí que mora a grande diferença dentro do processo. Ou seja, o brasileiro hoje é um grande consumidor de rede social. Nossa. Assim, comparado a outros países. Eu não sei se você se lembra, mas ao menos acho que um ano atrás, o Instagram teve novas políticas e de questões de racismo, socialização, enfim. As questões de diversidade. E existem políticas definidas, direcionadas para o brasileiro. Sério? Teve uma necessidade de você olhar para o público brasileiro, porque é o maior público consumidor da rede hoje. Se a gente for olhar o número de celulares, a última vez que eu olhei essa pesquisa, isso, se eu não me engano, foi em 2019. Nós somos uma população de 220 milhões de habitantes. O número per capita de celulares por pessoas é de 2. Nossa. Ou seja, tem gente com 2 celulares. Exato. Então, existe o dobro de números de celulares ativos. Se você pegar na Anatel, no Brasil tem um número dobrado de celulares ativos versus o número populacional. Porque você tem um aparelho que tem 2 chips, ou você tem 2 aparelhos, então você tem 2 acessos. Gente que deixa o celular em casa, questão de segurança, né? Celular do trabalho. O chip no Brasil, o acesso à telefonia ela é muito barata. Então, eu perdi, eu compro um novo e não desativo o velho, enfim. Existe uma série de questões. Mas isso deu um lastro muito grande para o poder de comunicação. Ou seja, hoje o brasileiro é mobile, vamos dizer assim. Sim, total. Total. Não é web, é mobile. Não. Tanto é que nós estamos estudando lá na Mind Sales o novo algoritmo do Instagram, que é o Andrômeda. Que vem provocando. Inclusive, eu fiz testes, depois eu quero te mostrar. Estou fazendo teste de Andrômeda já, justamente para que eu possa capacitar os meus clientes da área contábil do que a gente precisa fazer para atrair clientes. E tem uma semana que o meu sócio vem testando o Andrômeda no feed do meu Instagram. Já estava testando já num outro produto. E, cara, é uma diferença assim, ó. É brutal a diferença.
porque pega muito as questões técnicas do dia a dia. Que você precisa entender não só da dor, mas do nível de consciência de dor que esse cliente tem, porque a gente sabe que tem cliente que não sabe que tem um problema. Então, como é que você traz luz para isso, para ele no dia a dia? Olha, é um negócio fantástico e que a gente tem muitas oportunidades de ganhar mais força de comunicação, mas aí o que acontece? Tem que estudar. Tem que melhorar tecnicamente, tem que se aprofundar nisso. E a gente que no dia a dia vive muito focado na entrega, na execução, na operação, tem que sair desse nível operacional que toma 90% do nosso tempo e ir para o nível técnico, para o nível tático e o nível estratégico dentro do nosso negócio. Ou seja, todo mundo hoje vai ter que, de uma certa maneira, se preparar para isso, se adaptar. Com certeza. Né? Desde o pequeno empreendedor, que é o eu presa ainda, que não consegue nem faturar R$150 mil por mês, que ainda é classificado como microempreendedor individual, até uma empresa multinacional, bilionária de lucro real, entendeu? Todas as empresas, elas passam por esses processos de adaptação. Em níveis diferentes, em velocidades diferentes. E de evento, assim, no Brasil, que você fala assim, nossa, esses são os eventos chaves que, por exemplo, o estrangeiro que está chegando no Brasil, ou se eu quero abrir minha empresa e quero entender um pouco mais do mercado brasileiro, que você fala assim, nossa, algum evento que é interessante. Acredito que São Paulo é o polo, né, Sim, de eventos. com certeza. Né, que acontece. Tem algum, assim, que você dá uma dica, que você gostaria de falar assim, esse é um evento interessante para conhecer um pouco mais do público brasileiro? Eu tô um pouco desatualizada disso, porque agora eu tô focada nos eventos só da área que eu domino. Você tá no evento de mãe, né? Não, contabilidade, que é isso? Mas eu falar, olha só. Novas escolas, né? Isso aí já tá resolvido. Mas a sua pergunta é boa, porque, olha só, a gente tem que buscar bons eventos de marketing que acontecem em São Paulo. Então, os grandes provedores, as grandes empresas de CRM, por exemplo, elas promovem os eventos aqui. Então, é importante participar para relacionamento. Tem um evento nos Estados Unidos que eu quero muito ir em 2026, que é a Sales Retail, que é um evento que geralmente acontece em Nova York, que é um evento de vendas, de tendência, de inovação. Inclusive, tem um grupo de estudos que eu queria que você participasse, que vai falar sobre coisas da China. E tem um evento deles hoje, que eu acho que é super importante a gente olhar para isso. E aqui, os eventos no Brasil, eles são muito setorizados, sabe? Eu sei, por exemplo, que nos próximos dias vai acontecer um evento de empreendedorismo em Campinas. O Sebrae promove muitas coisas regionais, mas o Sebrae, ele tá olhando muito para o micro e para o médio empreendedor individual. Exato. Ou para a empresa que está ali com até R$1 milhão de faturamento por ano, né? As grandes empresas, geralmente, elas vão nos eventos mais proprietários dos setores delas. E tudo acontece aqui em São Paulo. Não, é que eu imaginei, assim, que talvez tivesse um Canton Fair brasileiro, sabe? Não, que é bem famoso, sabe? Então, tem geralmente em Paris. China agora, sabe? Geralmente tem em Paris, tem em Madrid, em Portugal. Isso, exato. Aqui não tem. Tanto é que quando eu trabalhava na área de oftalmologia médica, eu já fiz de tudo. Eu já vendi plano funerário. Eu tô vendo. Eu já vendi cosmético, eu já vendi carro, já vendi filtro d'água. O que você não vendeu mais fácil você falar? A minha mãe. Você sabe da piada do judeu, né? Qual é? Né? Que o judeu vende até a mãe, mas não entrega. Exatamente. É bem Você por aí. não é judeu, não, né? Não, eu sou adventista do sétimo dia. Eu tô ali, ó. Tá quase ali. O judeu é na sexta, você é no sábado, Exato, né? é a mesma coisa. Mas quando eu trabalhava numa multinacional de lentes de óculos, a maior feira do setor de oftalmologia, que é a Mido, ela acontece na Itália. Então, a gente ia pra Itália todo ano. Era ótimo, porque aí eu já tinha trabalhado 3 meses no México, eu tinha de contato direto com os Estados Unidos, eu trabalhei no mercado europeu. Então, pra mim, era ótimo, porque pra mim, essa história de ser global pulsa na minha veia. É gostoso você ter contato com outras culturas. Claro. Eu vou até falar uma coisa aqui. Antes de eu ser casada com meu marido, eu tô falando de coisa de uns 15 anos atrás. Cara, meu sonho era casar com um estrangeiro pra eu ir embora do Brasil. Era o meu sonho. Eu falava, eu preciso casar com alguém de fora para eu viver essa cultura de fora. Quando eu trabalhava na Avon, direto eu chegava pro presidente Davi Legger e falava para ele, Davi, é o seguinte, quando é que você vai me transferir para os Estados Unidos? Quando é que eu vou trabalhar lá em Miami, na Brickell, em Downtown? Porque, cara, eu tô estudando pra isso, me manda. Então, assim, sempre fez parte da minha ambição trabalhar para mercados internacionais. Ah, que legal, que legal. Não, eu sou casado com uma estrangeira, né? Então, eu já critiquei isso, né? Mas ela veio pro Brasil, então...
Ai, que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. De regiões do Brasil, faz muita diferença? Tipo, se eu quero vender pro público de São Paulo, se eu quero vender pro público do Nordeste, tem essa diferença? Porque Faz. o que acontece? As pessoas acham que brasileiro é tudo igual, né? Não, brasileiro Que brasileiro sabe fazer churrasco, sambar, jogar bola e carnaval, Exato. né? Eu falo que eu sou brasileiro... E pão de queijo. Eu sou brasileiro falso. Eu não jogo bola, não sei fazer churrasco. Então nem me chama pra fazer churrasco, eu não vou saber, viu? Não, você vai comer lá em casa, o Josué garante a picanha. É melhor, né? Melhor. Ou eu contrato aquele churrasqueiro que vai em casa, sabe? É melhor. E não jogo bola, não faço churrasco e não sei dançar samba. Então, brasileiro Tá não excluído da lista. Da lista, né? Então, faz diferença isso? Faz. Na região, né? Faz muita, né? Faz, porque assim, ó... A região do Centro-Oeste ela é muito focada no mercado do agro. Então, empresas internacionais que são importadoras ou construtoras de máquinas agrícolas ou desenvolvem tecnologia para o agronegócio tem que se instalar no Centro-Oeste. Os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, o Tocantins são muito fortes nisso, né? Se a gente for pensar do ponto de vista de fruticultura, que é frutas, a região de Minas Gerais até o Pernambuco é riquíssima nisso. Uva, laranja, manga, cacau, melancia, abacaxi, café, né? Que nós somos um dos grandes exportadores de café para o mundo. É o maior, né? Então, as empresas que estão voltadas para isso, os melhores lugares para se instalar é Pernambuco, Petrolina, Recife, Belo Horizonte, assim por diante. Agora, se é tecnologia, é São Paulo. É São Paulo, né? É São Paulo, não tenho dúvida. Financeiro também, Financeiro é São Paulo. Educacional é São Paulo. Grandes indústrias, o interior de São Paulo, por conta de isenções fiscais, que a gente sabe que o estado de São Paulo tem acordos com multinacionais que querem se instalar aqui. Isso. E tem aí planos de isenção de, sei lá, 10 anos, pelo menos até quando eu acompanhava isso dentro das multinacionais, eram acordos de 10, 20 anos. Então, o empresário, ele precisa fazer um estudo do mercado brasileiro antes dele vir para cá. Não é só chegar e eu vou abrir um CNPJ no Brasil, eu vou abrir uma conta no Bacen, eu vou abrir um CNPJ, eu vou abrir uma conta bancária, eu vou abrir um virtual office e começar a operar. Não, precisa ser estratégico. Até porque se você vai importar, o Brasil hoje ele tem portos estratégicos. Tem Itajaí, no sul, tem o Porto do Espírito Santo, tem o Porto de Recife. Então, a gente precisa entender qual é a dinâmica dessa empresa, o que ela vai vender, para orientar ela de acordo com aquilo que ela vai ter. Redução fiscal, vai ter privilégio, vai conseguir ter mais acessibilidade a clientes para poder fazer reunião. Eu lembro quando eu morava em Petrolina, cara, você não tem ideia. Eu ficava assim, meu Deus, eu preciso ir para São Paulo, porque é lá que as coisas acontecem. Eu trabalhava num mercado local que, o PIB da Orla de Petrolina é de 30 mil reais. É uma cidade riquíssima. Mas onde é que a gente vendia uva? No Ceasa de São Paulo. O vendedor de fruta do Ceasa de São Paulo não ia em Petrolina para comprar. Era a gente que tinha que ir até lá para poder vender, entendeu? São então, Paulo assim... continua muito forte ainda, continua, né? com certeza. É um polo, né? É um polo. Se eu não me engano, ainda é a primeira grande cidade de renda per capita, de PIB da América Latina. Se a gente for pensar aqui nas Américas, se eu não me engano, a primeira ainda é Nova York, a segunda é São Paulo. Nossa, eu não sabia dessa informação. Né? Ou seja, né? Se quiser começar, eu acho que o ideal seria começar por São Paulo, talvez. Sim, né? a entrada é por aqui, com certeza. É o caminho. Por mais que São Paulo tem toda essa fama, tal, de ainda ser um pouco perigosa, tal, mas o negócio acontece aqui, né? Com certeza. E é uma cidade linda, super estruturada, funciona 24 horas. Aqui tudo se resolve rápido, as pessoas são preparadas. A única coisa que em São Paulo a gente ainda não encontra um nível alto de preparação, pensando fora do ambiente da hotelaria, são os hotéis, os bares, os restaurantes, as áreas de entretenimento com pessoas treinadas para falar os outros idiomas. Fora isso, é fantástico. Você consegue se deslocar com facilidade. Você acha que o Brasil ainda tem bastante mercado para se explorar? Ou seja, de serviços e produtos, comparado com outros países? Ou você acha que ainda o brasileiro já chegou no máximo? Ou seja, não sei, assim... Não tem mais nada que inventar, não tem mais nada que trazer. Nossa, mas a gente tem muita oportunidade
oportunidade aqui, tanto para importar conhecimento quanto para exportar conhecimento. O Brasil está começando a entender sobre inteligência artificial e aprendendo a importância de usar as IAs para otimizar os processos e ganhar velocidade. A gente, como eu te falei, que ainda tem um pouco da cultura do não aprofundamento técnico, tem muita gente aqui no Brasil que ainda não olha para a inteligência artificial com bons olhos porque acha que ela vai roubar o emprego dessas pessoas. Exato. Ou acha que é só um chat que você escreve, não, de jeito nenhum. E que vai dar uma resposta. Mas Não é além nada disso. Mas o estrangeiro que pensa em investir em tecnologia, em inovação, em inteligência artificial, nossa, o Brasil precisa de mais. O agro precisa de modernização com inteligência artificial. Existem outros mercados que eu acompanho no dia a dia. Eu estou muito focada na área da contabilidade, porque é onde está 100% da minha especialização. Mas, como eu estou conectada com uma universidade americana por conta do doutorado, eu tenho que olhar para outros mercados no dia a dia, né? Com certeza. E o Brasil ainda é uma potência de agronegócio. O Brasil ainda é uma potência tecnológica, porque a gente tem muita coisa sendo desenvolvida aqui. O Brasil é uma potência de marketing, do ponto de vista de criação, de performance. Os grandes produtores de conteúdos do mundo ainda vivem no Brasil, a maioria ainda vivem no Brasil. A gente acha que o mercado americano descola, não tenho dúvida disso. Mas o Brasil é muito rico em poder de criatividade, de inovação, de criação de produtos. E nos últimos 10 anos, o público vem buscando uma forma de um educacional mais acelerado através de mentorias, de consultorias. A pandemia trouxe muito essa energia para o público brasileiro. Legal. E o brasileiro, você acha que é difícil vender algo high ticket, assim? Que é caro hoje em dia, ou não? Tem alguma particularidade? Eu vou te falar uma visão enviesada, porque eu tô dentro desse mercado, né? Então, eu não acho difícil vender um high ticket. Porque... O que é considerado high ticket produtos hoje? acima de R$1.000. R$1.000? R$1.000 já é high ticket. Exato. Tá. Porque pensando que a base do nosso salário mínimo é 1.518, se eu não me engano. Mais ou menos isso, né? Isso. E esse valor, às vezes, sustenta uma família de 5, 8 pessoas. E as pessoas que dependem disso estão baixa renda, são classificadas no Brasil classe C e D. Uma pessoa que tem um poder aquisitivo para comprar um produto que custa um produto que você paga de modo recorrente acima de R$1.000... Pensando que aquele produto não é um commodity, tá bom? Não é algo que você precise recorrentemente para sua sobrevivência. Mas é algo que está conectado diretamente com as suas emoções para te satisfazer. Isso já pode ser considerado um high ticket. E não é difícil vender um produto de alto valor. Porque o alto valor, ele tem conexão direta com as nossas emoções. Qual é a diferença de você comprar um Porsche e comprar um Fiat Uno? Não é sobre... Então, é o atendimento, é a experiência, é o valor da marca, é a tradicionalidade, é a história, é o seu posicionamento, é como você quer visto, como você quer ser visto, percebido. Mas tudo isso também não é possível com o Uno? Pode. Só que existem pesos e medidas diferentes entre um carro que custa 100 mil e um carro que custa quase 2 milhões. Claro. Entendeu? No dia a dia. Entendi. E vamos fazer uma brincadeira? Bora. Você acha que a gente consegue fazer isso aqui? Você consegue fazer um exemplo, por exemplo, de um pitch de venda? Nossa, com certeza. Vamos vender celular? O que você quer vender? Qualquer coisa, meu filho. Eu deixo você escolher. Posso escolher? Deixa você escolher. Nossa, vamos lá. Eu vou fazer o papel do cliente e vou fazer minhas objeções, tá? Tudo bem, então vamos de roleplay, tá bom? Não é pra me sacanear, hein? Não vou não. É você que vai me sacanear. Então, se você quiser fazer. Me conta, como é que você chegou aqui hoje? Não, eu tô interessado no seu produto. Certo. Eu busquei e me indicaram o seu nome. Ah, é? É. Que bom. Quem que foi que me indicou pra você? Foi uma amiga, que eu não tenho muito contato com ela. Na verdade, no grupo lá do condomínio. Sim. E tem alguma coisa específica que você tá buscando nesse momento? Na verdade, custo-benefício. Tá. Preço e benefício. Preço e benefício. É. E como é que foi a sua busca por esse produto no dia a dia? Você chegou a dar uma olhada em outras possibilidades ou você só tá focado nisso que eu posso te oferecer? Olha, eu olhei no TikTok algumas coisas e estão falando que esse produto aí não presta. Sério? É.
E foi só isso que te chamou a atenção? Ou tem mais alguma coisa que você olhou e falou assim... Não, algumas pessoas falaram que não vale a pena o custo, né? Que não tem valor, que é modinha. Então, eu tô, assim, um pouco receoso. Eu quero entender um pouco mais. Olha só, quando a gente vai pensar do ponto de vista do que eu posso te entregar, eu preciso entender um pouco mais se você tá realmente buscando algo que vai te ajudar a se posicionar como uma pessoa que gosta de modinha, ou se você tá olhando para algo que, de fato, vai te atender, vai suprir as suas necessidades, vai ajudar com um viés tecnológico, vai agilizar a sua agenda, o seu dia a dia, a ter mais contato com as pessoas. Qual dos dois faz mais sentido para você? A segunda opção. Perfeito. É o que eu preciso hoje. Eu preciso de algo que facilite a minha vida, que resolve o meu problema. Você acha que vai resolver? Eu acho que sim. Me fala uma coisa. Qual foi a última vez que você trocou de telefone? Olha, há um bom tempo atrás, uns 4, 5 anos. 4, 5 anos? Sim. E toda vez você costuma comprar sempre da mesma marca? Ou você gosta de testar marcas diferentes? Eu vou sempre pela mesma marca. Ah, é? E o que essa mesma marca faz? Ou que ponto que te chama a atenção, que te prende nela? A questão da facilidade, a funcionalidade. Eu gosto das ferramentas que a marca trabalha, né? Os aplicativos, etc. Então, eu tenho uma conexão com essa marca. Perfeito. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um novo telefone, ele já não é mais tão de última geração, porque, inclusive, eu estava dando uma olhada aqui, e a marca, ela, inclusive, já lançou um acima, tá bom? Mas esse que eu tenho para te apresentar aqui, ele é muito legal, porque, além de todas as funcionalidades básicas que um telefone, de fato, precisa entregar pra gente, que é ligação, né? A gente, às vezes, esquece que o telefone faz ligação de modo prático. Processador, memória, tempo de acesso aos aplicativos, geralmente é muito rápido dentro de um iPhone 16. Qual que é a versão do telefone que você tem hoje? Esse é o 14. 14? Olha só, quando você começar a usar o 16, você já vai perceber uma bela de uma mudança. Porque quando você abre foto, trava? Não, hoje em dia não. Não? E a qualidade, tá legal pra você ainda? Ou você já começa a olhar e fala assim, nossa, aqui tá parecendo foto de 1980? Acredito que eu não sei utilizar os recursos, mas acredito que dá pra melhorar. Certo. Em algum momento, quando você foi comprar o telefone o 14, alguém te ofereceu uma experiência de você usar ele pra você entender como é que são essas funcionalidades? Como se fosse um treinamento mesmo? Não me lembro, não. Não. Pois é, aqui a gente não precisa nem ler o manual, tá bom? Porque ele é super intuitivo, é rápido de você entender como é que você faz as conexões, como é que você baixa, como é que você cadastra o seu cartão de crédito. Mas qual que é o preço dele? O preço desse daqui, peraí que eu já vou te falar, tá bom? Porque eu vou trazer pra você 2 oportunidades para que você possa tomar a melhor decisão. A à vista e a parcelada. Tá. Tudo bem? Tudo bem. Quando a gente tá pensando nesse telefone à vista, hoje ele custa R$11 mil. Tudo isso? Exatamente. Porque ele tem 500 e não sei quantos de giga de memória. Então, assim, é um avião que você vai ter na sua mão e não vai ter que ficar naquela coisa do tipo, será que vou ter que comprar mais memória para poder salvar os meus arquivos, os meus conteúdos no dia a dia? Não, para você que costuma ficar 4 anos com um telefone, ele tem memória suficiente. E se a gente for diluir esse custo durante 4 anos que você tem usado o seu último telefone, sai em torno de quase 3 mil e poucos reais por ano, entendeu? Com a minha esposa. Geralmente, quando você vai tomar a decisão para comprar um telefone, você compra só para você ou compra para ela também? Não, só para mim. E por que ela precisa influenciar na sua decisão? Você não decide sozinho? Eu tô na dúvida. Você tá na dúvida? Tô na dúvida. Entre comprar o roxo ou o preto? Entre comprar o celular. O celular? É que geralmente a dúvida vem sobre qual a cor que faz mais sentido, se eu compro o maior ou o menor. E aí eu poderia até te ajudar, de você pegar e sentir na mão e ver como é que ele funciona de fato, para você poder tomar a decisão. Mas se faz sentido para você compartilhar com ela, vai em frente, porque isso vai te dar cada vez mais segurança, até porque você ter feito a escolha certa. Tem garantia? Tem garantia. La garantia sou eu. E aí? Eu só toquei na vista, bicho. Meu. Você quer me derrubar? Quer vender o celular? Quase o preço de um carro, meu. R$11 mil. Meu, isso aqui custa uma moto.
Eu sei. Outro dia eu tava comprando, isso aqui custa uma moto, bicho. E o 17, que é o novo, custa quase 15 mil reais. Eu falei, que loucura. Olha uma coisa que, por exemplo, você tocou um ponto, né? Ou seja, o brasileiro, né? Assim, a gente gasta com celular, né? E é high ticket. Exatamente. Né? E carro também, né? Sim. Os preços do carro E no Brasil restaurante? também, né? Ou seja, mas assim, acho que o top é celular e carro. Sim, com certeza. Não se explica, Não. né? Como é que uma população que tem uma renda per capita baixa consegue adquirir um produto tão caro, né? Ou seja, tá aí um exemplo prático do mercado brasileiro que não se explica. É né? sobre como eu quero ser visto e percebido. Por isso que tem conexão direta com o perfil do brasileiro influente, que é a base do perfil comportamental do público brasileiro. O brasileiro busca reconhecimento. Por Ostentação, isso, né? Ostentação. A famosa ostentação. Exato. O tempo todo. O brasileiro tem isso, Tem né? isso. Faz parte do DNA. É um público que foi... É um país que foi colonizado, que a cultura dele é plural, porque é uma mistura de várias culturas. Então, ele precisa estar em evidência para se sentir reconhecido nos grupos que ele anda no dia a Tem dia. como ostentar o contador, assim, tipo, eu tenho um contador Arcilon, assim, algo Dá, assim, né? é claro que dá. Tudo é possível. Meu contador é o Arcilon, minha contabilidade é a Nilco, ó, tá vendo? Tudo é possível. Nada a gente disso, tem hoje aí né? no mercado contadores falando que atendem mais de 1.000 clientes e são milionários. Isso pode ser só posicionamento. É claro, exatamente. Entendeu? Tem contador andando de helicóptero, passando aí, com né? certeza. Tudo é possível. Ai, que engraçado, mas que bom. Foi muito legal o bate-papo. Já Eu acabou? Gostei. Não, podemos continuar falando mais aqui. A gente fica aqui até a hora que você quiser. Tem bastante tempo. Conta pra mim algo particular. Não, tinha mais uma coisa que eu ia falar, assim. Sim, do iPhone, né? Eu lembrei agora. Você vê que é algo que é interessante no Brasil, que o maior vendedor de iPhone é o Itaú. É um banco, né? Sim, financiamento. Através acessibilidade. Exatamente, né? Ou seja, às vezes nem sempre o canal do seu produto ou do seu serviço é o canal básico, né? O canal mais óbvio. Óbvio, exatamente. Isso, essa exato. seria a palavra. Exato. Né? E às vezes você precisa vender um produto acessório que vai atrair o seu público para você Exato. vender, que é o que o Itaú tá fazendo hoje, praticamente. Né? Exato. Né? Ou seja, para atrair clientes para conta corrente, né? Que o Itaú é um banco, ele tá dando iPhone. Acho que tem um serviço, troque seu iPhone, não é como Sim, que é o serviço deles, né? existe isso. É como Né? se fosse um consórcio. É um consórcio. Exato. Entendi. Tá? Entendi. Agora, se a gente for olhar para o ponto de vista da contabilidade, uma empresa estrangeira que vai entrar no Brasil, qual é o melhor caminho para ela? É a contratação de um contador. Por quê? Porque é a forma mais fácil dela entender como é que funciona o país para ela poder entrar. Com certeza, né? Com certeza. Por isso que a gente dá um trabalho consultivo, né? Para quando o estrangeiro chega, a gente bate um papo, entende o negócio dele. Particularidades do negócio, por exemplo, pagamentos no Brasil. A gente hoje paga muito com o Pix, que é algo bem brasileiro, né? Em certos países ainda se paga com cheque nos Estados Unidos, né? Sim, Né? não tem parcelado. Não tem parcelado, né? O pagamento parcelado via cartão de crédito. Então, são particularidades, e agora com a reforma tributária ainda, né? Ou seja, que a gente muda basicamente, onde a parte tributária antes o preço era quer dizer, o imposto era custo, e agora não, o imposto vai por fora. Exato. É uma grande adaptação, só que para o mercado estrangeiro isso é ótimo. Porque aquilo que a gente vai chamar de IVA, pensando do ponto de vista de reforma tributária aqui no Brasil, que vai ser implantado a partir de 2033... nos Estados Unidos já acontece. Então, o americano, ele já chega para instalar a empresa dele no Brasil sabendo como funciona a IVA. O europeu, ele também já chega no Brasil, chegando para instalar a empresa dele sabendo o que é a IVA. Então, isso, inclusive, facilita o pitch de vendas do contador, porque ele não vai ter que explicar a complexidade tributária que era o Brasil até dezembro de 2025. Ainda continua um pouquinho, mas vai. Tem 7 anos ainda de spread para poder trabalhar, mas isso já é uma grande facilidade. Com certeza. E o nosso papel de abrir mercado, ele é importante porque não só por conta do ponto de vista econômico, mas também pelas mudanças culturais que a gente pode promover aqui. Então, isso que é o ponto, assim. Você acha que o mercado hoje está preparado para receber o estrangeiro? Para o mercado contábil, por exemplo? O mercado contábil? Não. Não, né? Não. São poucas empresas como a Nilco que se destacam nesse cenário. Por quê? A gente hoje no Brasil, nós temos 500 mil de contadores.
Desse 500 mil, a gente tem 130 mil contadores que são empresários, donos do próprio escritório de contabilidade. E se eu te disser que dessa fatia apenas 1% está preparado para receber empresas estrangeiras, é muito. Porque os advogados tributaristas estão mais preparados para buscar esse tipo de relacionamento do que um contador. Porque o contador ele teve uma formação de bastidor. Já um advogado, ele já teve uma formação mais de protagonista. E o contador que entende que ele pode descolar, que ele pode furar essa bolha, entendendo sobre o mercado internacional, sobre como é que ele vai prospectar clientes lá fora, como é que ele vai trazer. Então, como é que começa esse processo? Não é da busca do cliente lá fora para mostrar para ele uma oportunidade do mercado brasileiro. É entender o que são as necessidades do mercado brasileiro e conectar essas necessidades com empresas investidoras estrangeiras que podem se instalar aqui. E você falou inicialmente que acho que parece que só 3% da população. Você falou um número, não lembro se era 3% falava inglês ou falava espanhol, não é? No Brasil? No Brasil. São 3%. 3%. Isso são dados, inclusive, do Instituto Weiser, que sempre mapeia, que é uma das maiores empresas que ensinam idiomas aqui no Brasil. E é uma grande dificuldade, né? Para o brasileiro lidar com outros idiomas. Então, o contador que fala inglês, que fala espanhol, que tem visão de macroeconomia e de economia internacional, ele vai ganhar muito campo de trabalho aqui e ele vai ficar rico. E é justamente porque a Newco existe. Você Exato. precisar um atendimento em inglês e espanhol, a gente está aqui para te ajudar. E conectar com certas pessoas, que acho que isso é importante também. Sim, né? sim. Né? Conectar com você, conectar com bancos, com advogados tributaristas que você falou, que a gente tem um contato. E é interessante isso mesmo, porque o estrangeiro, às vezes, quando chega, busca um advogado, né? Mas aqui no Brasil, um contador pode fazer o serviço Com também certeza. de abertura de empresa e constituição. Já faz parte da cultura fora do Brasil o envolvimento do advogado nos processos estratégicos das empresas. Você tem que ter quem te protege. É como se você estivesse montando um campo de guerra, tá bom? Você precisa ter quem te protege, o advogado. Quem é o cachorro bravo, que vai pra cima, que geralmente é o empresário. E quem fica na base de comando, produzindo aquilo que precisa fazer, que é o time do operacional. Então, eles já têm essa mentalidade formada. Aqui no Brasil, a gente só tem o quê? O cachorro bravo, que vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. O cara abre o CNPJ e vai embora. Exato, e vai embora, e não tem estruturação, não olha pra processos, não olha pra pessoas. E ele só começa a olhar para aquilo quando ele percebe que do tipo, meu caixa tá sangrando, ou o que eu tenho que fazer para dar o próximo passo para manter o ritmo ou acelerar o ritmo de crescimento. Isso aí que você falou do caixa, isso é muito interessante. Por exemplo, nossos clientes, a gente faz um atendimento consultivo personalizado, né? Com BPO financeiro, onde a gente analisa o fluxo de caixa dos clientes, faz uma projeção de gastos e faz uma análise, vamos dizer assim, né? Bem customizada para o cliente. Hoje existe uma porcentagem que da receita, que você recomenda, que para poder fazer um investimento em marketing hoje? Um número ou Existe. não? Desculpa, Ju, que eu sou de número, não, né? Eu também sou total de número. Então, quando a gente fala, eu Claro sempre tenho tendência a entender um pouco mais a porcentagem, né? Então, hoje, quando a gente tem falado de todos os canais que tem, a importância de você ter um comercial estruturado, ter tráfego pago e tal, etc. Existe uma porcentagem que você fala Com assim, olha, certeza. esse aqui é um número ideal. Tá, para a empresa que está começando é 10% do faturamento dela. Para uma empresa que já está estável, tem que chegar no mínimo a 35%. Nossa, então aumenta. É claro, porque o funil ele pode ser infinito. Isso você inclui marketing e vendas. Exato. Toda estratégia comercial, que é composta por marketing, comunicação e vendas. Atrair, comunicar e vender. Então, esses 3 pilares dentro de um processo de vendas, ele pode ter até 35% do valor do faturamento da sua empresa, porque é a mudança de mindset, do entendimento que a empresa sobrevive quando ela vende. E não é porque ela entrega um bom serviço. Essa é a diferença, entendeu? Entendi. A gente tem até, nesse momento, um caso de uma empresa que está sendo estudada aqui no mercado brasileiro, que está em potencial processo de quebra, porque ela explodiu de vender e ela tem 144 mil reclamações de um produto específico no Reclame Aqui, que é um dos órgãos que recebe essas reclamações no dia a dia aqui no Brasil. Por que essa empresa ela teve um lastro de marketing tão bom e no operacional ela não está dando certo? Porque o comunicador, aquele que estava na frente das mídias sociais, tinha um poder de penetração e de persuasão muito forte. Mas a base
da empresa dele no dia a dia para comprar insumos, produzir os produtos, fazer a logística, não estava bem planejada. E é aí que as empresas podem quebrar. E o legal é que, geralmente, quando empresas estrangeiras elas se instalam aqui no Brasil, elas vêm muito preocupadas com essa questão logística. Porque o Brasil é um país intercontinental. Você traz um produto de fora que chega pelo porto de Itajaí, que é no sul, em Santa Catarina, e você precisa levar esse produto para Belém do Pará, se eu não me engano, só esse raio aqui são mais de 3 mil quilômetros que são rodados. A nossa malha, ela não é aérea, ela é rodoviária. Então, esse produto, ele tem um TAT, que a gente chamava isso tempo de entrega antigamente, pensando do ponto de vista de uma das indústrias que eu vim, de quase 15 dias. Nossa. Aí o cliente está lá pagando, pedindo e o produto não chegou. Então, o legal é de trabalhar com empresas estrangeiras que geralmente elas vêm muito bem estruturadas, mas elas precisam da visão do brasileiro na estruturação. Porque essas questões culturais, de logística, de operação, conta muito no dia a dia. Porque, por exemplo, lá fora a gente já tem drones da Amazon entregando pizza. E aqui? Quem sabe vai ter isso daqui a uns 10 anos? Eu nunca vi falando de testes disso aqui no Brasil ainda, entendeu? Ou seja, o processo de entrega faz parte desse processo de vendas. Claro que faz, porque a gente está falando aqui da cadeia como um todo. A venda, ela não acaba quando o produto chega na mão do cliente. A venda, ela se concretiza quando o produto chega na mão do cliente, porque é o momento que ele vai usar, que ele vai ter experiência, que ele vai para as mídias sociais falando que se o produto é bom, se o produto não é, e assim por diante. Então, o pós-venda, o acompanhamento do pós-venda é tão importante quanto o processo de vendas. Porque o pós-venda, ele inclusive é uma das alavancas para que a gente possa vender mais para os mesmos clientes. Então, o pós-venda seria receber o produto ou serviço. Alguém entra em contato e vai falar assim, e aí, gostou? É só isso ou não? Tem mais além disso? Gostou? Usou? Como você se sentiu? Tá pronto para pedir o próximo? Precisa de ajuda? Por exemplo, eu faço parte de um programa de troca de filtro d'água. Eu tenho uma máquina da Brastemp na minha casa. Que a cada 6 meses eu já sei que ela vai apitar. Quando tá faltando um mês, quando tá completando o 5º mês, eu já recebo um WhatsApp da Brastemp falando, eu posso te mandar o próximo? Então, isso é um programa de LTV, de longo tempo de relacionamento com a marca, conectado com recorrência, porque o sistema deles já sabe que o meu filtro vai acabar. E isso é inteligência de marketing conectada, que é marketing de performance, que é o que eu faço no dia a dia para ter mais contato com esse cliente e fazê-lo continuar comprando. Interessante. E, por exemplo, no meu mercado, que é um mercado mais consultivo, o que seria um pós-venda? Seria depois o cara que foi contratado no nosso serviço. Acho que não existe um pós-venda, seria um recorrente que eu tenho que acompanhar todo mês. Exato. Eu hoje enxergo, Arci, para as empresas de contabilidade, que o contador, quanto mais estratégico ele fica, ele pode se tornar o diretor financeiro do cliente dele. Ele pode se tornar um controller as a service desse cliente no dia a dia. Ele pode ser o direcionador de tomadas de decisões. E isso, inclusive, é a base da ciência contábil. Porque o contador é quem detém as informações, né? Não é o profissional financeiro que está dentro da empresa. O profissional financeiro que está dentro da empresa, ele tem a visão, muitas vezes a visão do presente. Agora, o contador, ele tem visão do passado, do presente e do futuro. Porque ele tem condições de fazer análise preditiva, ele consegue fazer pós-mortem e medir aquilo que aconteceu no passado. E isso influenciar diretamente em uma decisão de um investimento que uma empresa vai abrir, de uma nova planta que ela vai construir, de um novo produto que ela vai lançar. Então, marketing e vendas andam de mãos dadas com a área financeira e principalmente com a parte contábil. Porque quando você vai precificar um produto, isso envolve os impostos, isso envolve na forma com que você vai gerar valor e demonstrar esse preço pro cliente. Então, as coisas, elas precisam ser amarradas. É aquele quebra-cabeça que eu estava falando para você aqui, que a primeira peça que a gente coloca no tabuleiro é para quem eu vou vender. Por que hoje o contador sofre essa desvalorização? Você sabe me dizer assim, tem alguma teoria sua que você fala... É porque o contador não sabe vender, é porque apareceu essas plataformas online, ou é a visão do brasileiro que não tem essa formação, porque lá fora eles valorizam o papel do contador. O que você acha que Olha, eu sou muito curiosa, tá? Eu cheguei no CRC de São Paulo, que é o Conselho Regional
dos contadores outro dia e pedi o código de ética para eu ler. Eu não sou contadora de formação, como eu já disse aqui, eu sou publicitária, neurocientista. E eu pedi o código para eu ler e para me aprofundar, para entender as bases da profissão. Mas eu tive um grato presente que eu recebi há mais ou menos um mês atrás, quando eu dei uma palestra para mais de 2.000 contadores, que nesse evento, o cara que foi a minha dupla de palco, ele já foi presidente de um desses grandes órgãos, do Sescom, do CRC, dos sindicatos que envolvem os contadores. E ele estava me contando, tá? E aí é conversa de bastidor, mas eu acredito que essa conversa ela faz muito sentido para a pergunta que você me trouxe aqui. Que a profissão do contador, ela está conectada diretamente com a profissão do administrador. E deu-se mais luz para a administração, e a administração teve muito mais lastro, pensando do ponto de vista educacional, em abrir mais salas de aula, em trazer mais estudantes e formar mais pessoas como administradores do que como contadores. E quando os contadores começaram a surgir no mercado, os administradores serviram, de certa forma, de uma influência em colocar o de bastidor, porque eu vou na frente com as estratégias, eu monto o tático e você vem atrás ajustando todo o processo no dia a dia. Então, na minha visão, é um processo cultural. E a gente tem tudo para dar uma bela virada no jogo agora a partir de 2026. Porque o nosso país ele está passando por uma grande mudança do ponto de vista mercadológica, que é a reforma tributária. A maioria dos outros países já passaram, já estão anos-luz na nossa frente do ponto de vista de cobrança de impostos. Mas o Brasil não. O nosso estatuto de forma de cobrar impostos é da década de 70. Imagina, a gente está carregando esses 50 anos esse problema no dia a dia da forma com que ele é. E aí, quando a reforma chega, ela traz para o contador uma oportunidade dele mudar de posição no mercado, dele sair dos bastidores e sentar na mesa com os empresários. Mas não no papel de, toma aqui o relatório ou olha aqui esse estudo que eu fiz para você. Empresário, diante dessa situação que nós temos aqui, a minha visão é essa, essa e essa. Então, ele tem o poder de ter voz e de ajudar no processo de tomada de decisão. Saindo de um papel mais operacional e passando a ter um papel cada vez mais consultivo no dia a dia. Ou seja, você quer dizer que então o contador agora, com a reforma tributária, vai ser a grande chance. É uma profissão importante, é um papel importante na super importante. Super importante, porque, por exemplo, o contador que não está conectado com as mudanças da reforma tributária, qual é o próximo passo? O que vai acontecer com a empresa dele? Não sei, não sabemos. Né? Não sabemos, entendeu? Tem gente que já está falando que muitas empresas vão fechar. Sempre vai ter empresa que vai fechar. Sempre vai ter empresa que vai abrir. O nome disso é mercado. É assim que funciona a lei do mercado. Mas quem é que permanece no mercado? Quem está em constante evolução, atualização, buscando cada vez mais recursos e assim por diante. É isso que você falou, né? Então, ou seja, hoje o contador não pode depender mais de indicação. Não. Né? Tem que estruturar a parte comercial, né? Que você falou, né? Desde a parte de comunicação. Atração, né? Até agora a vez. Atração, comunicação, né? E vendas. E vendas, né? Através de inteligência artificial, que eu acho que veio. Com certeza. E eu estou desenvolvendo já coisas para contadores de inteligência artificial para captar clientes. E agora com a reforma tributária. Exato. Né? Ou seja, o contador tem que se atualizar. Né? Exato. Não, e outras coisas que a gente nem menciona, como a LGPD, né? Que tem que tomar muito cuidado, né? Toda a questão de segurança cibernética, né? Que lá fora isso é muito forte, né? Quando eu tirei minha licença como contador, dentro da prova tinha uma matéria que falava de segurança cibernética. Porque, vamos supor que seu cliente pede as informações, né? Ou seja, alguém rouba as informações do seu cliente. Como é que vai acontecer? Pode ter um prejuízo financeiro para o teu cliente, né? O seu escritório pode ser impactado. Então, assim, são várias, como que eu posso dizer, tópicos atuais que, se o contador não tiver uma boa atenção, ele pode se prejudicar e pode acabar com o então não dele. É só uma empresa operacional, é uma empresa estratégica que tem que estar muito bem preparada, não só do ponto de vista operacional para que ela possa fazer as entregas dela, mas a mentalidade precisa ser uma mentalidade estratégica, uma mentalidade de crescimento. Existe até um livro que eu li no meu mestrado que traz essa questão da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento. A gente não pode ter uma mentalidade que parou no tempo e sempre vai ser da forma com que foi. A gente precisa ter uma mentalidade de crescimento, cada vez mais evolutiva, porque o mercado demanda isso no dia a dia. A gente começou aqui falando de filhos, né? Eu sou mãe de 2.
Cara, eu vejo estudos de evolução de crianças, de como é que nasciam crianças na década de 80 e como é que nascem crianças nos anos 2025. Eu tenho um bebê de 1 ano, nasceu no ano passado. É completamente diferente. Há 40 anos atrás, as crianças nasciam de olhos fechados. Hoje as crianças já nascem assim do tipo... Me dá um celular, só falta falar isso. Isso é um ponto importante que você falou. Acho que tava isso na minha cabeça e acabei esquecendo. Vender para gerações diferentes. Existe isso ou não? Claro que existe. Ou é sempre igual, mesmo padrão, mesmo script? Não, claro que existe. Ou seja, quando chegar o cliente ali, a questão da idade faz diferença. Totalmente influencia. Vou te trazer um caso real. Não é sobre venda, mas acaba impactando, tá bom? Antes de eu chegar aqui, eu tava entrevistando uma pessoa. E quando me trouxeram a necessidade, a recomendação que eu avaliasse essa pessoa, me pintaram assim que do tipo, nossa, é muito difícil, eu não sei se vai trazer resultado, porque não tá entendendo, que não sei o quê. Quando a pessoa abriu a câmera, eu falei, Millennium. Eu falei, deixa eu entender a história dessa pessoa. Eu fiz uma pergunta, Arce. Eu perguntei pra ela, o que você sabe sobre vendas? Eu já estudei sobre venda complexa, eu trabalhei venda consultiva fazendo recuperação de crédito em tanto tempo, eu trabalhei no call center de uma multinacional atendendo o cliente, então eu sei lidar com não e com reclamação. Ela é um avião, ela desponta. E por que a gente precisa primeiro fazer perguntas antes do julgamento que vender para idoso é muito difícil, vender para jovem é mais difícil ainda? Não. O que faz a gente conseguir vender é entender as necessidades, as dores, as crenças e os valores de cada uma das pessoas. Porque se a minha crença e o meu valor conecta com essa pessoa, já é meio caminho andado, porque isso é o que dá o boom da confiança. E aí depois, se eu entendo com clareza qual é a dor que essa pessoa tem e se aquilo que eu vendo resolve o problema dela, eu fecho os outros 50% do processo de vendas. Porque vai ficar mais fácil, vai ficar mais fluido. E a gente tem hoje uma geração millennium, né? Uma geração alfa, que eles têm o poder de compra na mão deles. No sentido de que, antes de comprar, eles pesquisam. Eles já chegam prontos. Fazem os reviews no YouTube, no TikTok e tal. Então, isso, de certa forma, encurta o nosso processo de vendas. Porque eu preciso aprender a lidar com quem chega pronto. E muitas vezes eu assusto, eu tô repelindo quem chega pronto. Porque quem chega pronto chega perguntando o quê? Valor. Quanto custa? E quem não sabe vender não sabe lidar com o quanto custa. E aí que começam as dificuldades. Então, antes de eu entender a geração, deixa eu entender como essa pessoa chegou até aqui. Por que ela tá me procurando? Foi o que você perguntou naquele teste, né? Exato. Como é que você viu chegou? Que eu fui buscando formas de não trazer tão rápido o preço pra mesa, mas principalmente entender o que você quer. Mas você vai usar isso como? E quais são os momentos? E como é que você vai se sentir feliz com isso? Porque isso conta muito no processo de vendas. É a conexão emocional que você Exato. falou, né? A conexão emocional. Mas, por exemplo, um jovem, né? Gosta muito de negociar ali por chat, né? Ou seja, no WhatsApp, né? Aí como é que você atrai ele pro contato físico, né? É um pouco difícil ou não? Ou é impressão minha? Não, é impressão sua. Todo mundo precisa de contato físico. A gente vive uma das gerações que mais... o número de suicídios do Brasil, ele é altíssimo. Porque as pessoas, elas estão se sentindo sozinhas. Então, eu costumo, inclusive, dizer que todo o processo de vendas começa com uma pergunta. Arce, me conta. Como é que você chegou até aqui? O que você está buscando? Mas quem foi que te indicou? O me conta, ele é a abertura para a pessoa abrir o coração, falar como ela está se sentindo. E quando a gente escuta o outro se sente acolhido. Entendi. Interessante, hein? Que legal. Falamos bastante, 1 hora, hein, do podcast. Sem roteiro. Sem roteiro. Sem roteiro. É o que eu sempre falo aqui, né? A melhor coisa de fazer é podcast sem roteiro. É chegar aqui soltando, batendo um papo, entendendo. Sempre que você ser convidado, sempre que você quiser voltar aqui, a gente pode bater. Ótimo. Se tiver outro assunto que você queira falar, fica à vontade, né? Esse tá sempre... É um podcast aberto a todos os nossos parceiros, clientes, não clientes, amigos, não amigos, inimigos. Quem quiser sentar aqui nessa cadeira é só chegar. É só chegar, Que isso, brincadeira, ao contrário, só pessoas especiais. Exato. Só pessoas especiais, né? E você é muito especial. Obrigada. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E só fazer a consideração final aqui, né? Agradecer a ela. Pedir que todos vocês deem um like aí no podcast de hoje. Sejam nossos seguidores.
focar que a Newco é um escritório de contabilidade que entrega um serviço consultivo personalizado para você, estrangeiro ou não estrangeiro, que quer ter algo que te gera valor, que te apresenta algo diferente do que o mercado está apresentando. Nós falamos inglês, falamos espanhol, a gente te ajuda a abrir seu negócio aqui no Brasil e temos aqui essa grande parceira como a Ju. Considerações finais, se quiser falar, fica à vontade, Ju. Eu quero sim, deixar uma mensagem muito importante que eu acho que amarra tudo aquilo que a gente conversou aqui, né? Quando a gente entende sobre o comportamento do cliente, o comportamento da empresa, o comportamento local, a gente ganha velocidade no dia a dia. A gente consegue se conectar mais rápido, a gente consegue entender sobre a cultura, sobre os valores, sobre as crenças, sobre a situação local com muito mais facilidade. E eu costumo dizer que vendas é sobre comportamento. E o primeiro comportamento que precisa estar alinhado para o seu negócio dar certo é o seu. E se você gostou desse conteúdo que a gente conversou aqui hoje, compartilha, manda esse link para aquela pessoa que você acha que vai gostar do conteúdo que a gente bateu o papo aqui hoje. É isso aí.